Classes gramaticais. São 10 as classes gramaticais. 6 variáveis e 4 invariáveis. Como eu vou distinguir classe gramatical de função sintática? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Na verdade, agora, né? Por que classes gramaticais variáveis? Variáveis porque variam em gênero e em número, ou seja, em masculino e feminino, e em número singular plural. Invariável porque não variam. Possuem sempre a mesma forma. Funções sintáticas. Sujeito, predicado, predicativo, sujeito do objeto, objeto direto e indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto nominal, adverbial, aposto vocativo. Bem, é importante fazer essa distinção logo no início do estudo de língua portuguesa, porque é o que dá base praticamente a todo estudo de gramática, a nível de concurso, a nível de vestibular, enfim, nível de estudo sistemático da língua portuguesa. Essa nomenclatura aqui, da NGB, da nomenclatura gramatical brasileira, ela embasa grande parte do que nós precisamos aprender. Se não fizer essa distinção aqui logo no início, fica muito complicado depois, porque, por exemplo, na escola a gente às vezes num dia, num bimestre, vê substantivo, junto com o sujeito, depois vê adjetivo junto com o objeto direto no outro bimestre, e aí no outro bimestre vê lá advérbio com complemento nominal, então as nomenclaturas ficam meio perdidas. É importante aqui fazer distinção, fazer um passo a passo, como numa árvore. Numa árvore a gente primeiro planta a raiz, para depois o tronco ir crescendo, né, o caule, as folhas pequenas, depois as folhas maiores, e assim ter a copa. Função sintática considera que é a copa, considera que são a folhagem, é o conteúdo mais denso. E essa folhagem só aparece, ela só é bem distinguível quando há o caule e a raiz. As classes gramaticais, vamos considerar que sejam as raízes das árvores. É importante conhecer todas as 10 classes gramaticais e saber as definições de cada uma. Por quê? Porque toda função sintática ela vai ser baseada nas classes gramaticais. Se não conhecer as classes gramaticais, o papel das classes gramaticais, o papel que as palavras desempenham nas frases, não tem como fazer a função sintática, ou seja, as relações entre essas classes gramaticais. Tem que saber identificar as classes gramaticais de uma frase, de uma oração, para poder sim ver qual é a função que essa classe gramatical está desempenhando nessa oração, ou seja, qual a função do substantivo numa frase e do substantivo em outra frase. Qual a função do pronome numa frase e do pronome em outra frase. Qual a função do artigo do pronome numa frase e na outra frase. Então, primeira coisa que nós temos que estudar bem e aprender e memorizar, não tem para onde correr, tem que memorizar. Aí você pode falar, poxa, mas estudo de português, não é só ler, não é só escrever, para que ficar memorizando? Bem, biologia também você pode só ler, matemática você pode também só ler, geografia você também pode só ler. Só que imagina, você como um geógrafo, você vai visitar uma região, e nessa região tem um tipo de solo, tem um tipo de vegetação, você olha e fala, eu acho que eu já li sobre isso aí. Ah, mas então, geógrafo, tem como a gente fazer tal atividade aqui? Como? Olha, eu acho que esse mato aí, esse solo, não me lembro muito bem do nome não, mas eu já li sobre. Não. Biologia, mesma coisa. Um médico, por exemplo, vai chegar lá, olha, essa doença aí, rapaz, eu já li sobre esses sintomas aí. Na faculdade, acho que terceiro, quarto período, eu estudei sobre esses sintomas aí. Só não lembro muito bem quais são as substâncias, qual é a reação química e física que acontece no organismo e qual medicação, o nome da forma, não lembro o nome da forma que vai agir contra essa química aí que está acontecendo. Não, ele tem que memorizar. Tem que ter coisas, toda profissão tem coisas que nós temos que memorizar. É a mesma coisa na escrita, na linguagem. Para a gente aprender bem a manusear a gramática da língua portuguesa, escrever bem, ler bem, fazer até o próprio processo de acentuação, de pontuação, a gente tem que, as regras de acentuação e pontuação que a gente tem que saber usar na linguagem padrão são baseadas em conhecer a gramática, conhecer a nomenclatura.
saber separar sílabas, saber o que é uma polissílaba, saber o que é uma oração aditiva para poder fazer bem o uso da vírgula ou não. Tem em orações que você pode usar vírgula, é obrigado a usar vírgula, tem orações que você não precisa usar vírgula, mas para isso você tem que saber identificar que tipo de oração é essa. Para saber identificar que tipo de oração, tem que conhecer as classes gramaticais, as classes de palavras. Ou seja, esse aqui é o básico do básico. Então vamos lá. Primeira tarefa, né, é a gente memorizar, sim, as 6 variáveis e 4 invariáveis. Mas saber memorizar as variáveis e variáveis, distinguir é importante? Sim, porque, por exemplo, tem palavras que às vezes elas podem ser advérbios e às vezes elas podem ser pronomes, como, por exemplo, a palavra bastante, a palavra muito. E vai depender, no contexto que ela varia, ela é pronome, no contexto que ela não varia, ela é advérbio. Então a gente pode usar a questão de variação como uma ajuda para a gente identificar a classe gramatical, beleza? Mesma coisa numeral. A palavra pode ser numeral, pode ser artigo, vai depender. A palavra a pode ser preposição e pode ser artigo. Então, vai depender do seu contexto.